Boa noite a todos. Boa noite. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos falar junto nesse versículo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que você tem buscado? Qual é a sua busca? Quando nós vivemos, quando nós nascemos e quando nós iniciamos a nossa busca, né? A gente chama aí idade da razão. A gente chega na idade da razão, a gente começa a buscar algumas coisas para a nossa vida. A gente começa a pensar em construir coisas, em comprar coisas. A gente começa a estudar, trabalhar. A gente começa a correr atrás de vários sonhos que nós temos. Boa parte desses sonhos que nós temos tem a ver com esta era, com este tempo que nós vamos passar sobre a Terra. Boa parte dos habitantes da Terra imaginam que essa era, esse tempo que a gente vai passar aqui, é suficiente, é só ele. Então, às vezes, as pessoas buscam coisas que não têm a ver com a eternidade, buscam coisas somente por momento, o famoso carpe diem, viva o momento aí, aproveite o máximo daquilo que o seu coração procurou para você aproveitar. Então, algumas pessoas têm uma noção de finitude, de espaço, de tempo entre nascimento e morte como existência. Na cabeça dessas pessoas, só aquilo que está aqui no plano visível, só aquilo que é sensorialmente experimentado, degustado, aproveitado, experimentado, só essas coisas que valem. Então é um período de tempo entre o 0 e os 80, 90, 100 anos. 110 para os mais ocupados, os que tomam Coca-Cola, os que não comem coisas mais saudáveis, fazem bastante exercício físico e têm uma boa genética. 110, 115 anos. Mas é só isso. Então, muitas pessoas imaginam que esse tempo é o tempo de se experimentar ao máximo de coisas que a parte sensorial nossa nos fornece. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nesse período de tempo, muitas pessoas buscam coisas que preenchem o vazio do seu próprio coração, mas não preenchem o vazio da sua alma. Muitas pessoas buscam dinheiro somente. Não estou dizendo com isso que buscar o dinheiro e trabalhar, ter sustento e ir atrás do dinheiro seja algo negativo ou pecaminoso. Mas existem pessoas que fazem do dinheiro a raiz da sua vida. Não estou também dizendo que as pessoas tenham dinheiro, porque muitas pessoas que são pobres vivem em função do dinheiro do mesmo jeito que pessoas que são ricas vivem em função do dinheiro, sonhando com dinheiro, almejando dinheiro, e é só dinheiro e mais nada. Bens materiais, dinheiro, prazeres momentâneos, dinâmicas estruturais dessa vida que preenchem o coração da pessoa. Mas se a gente for ver o versículo bíblico que nós temos no início, que nós mencionamos juntos aqui, quando Jeremias menciona, e você vai ver também em outras partes da Bíblia, lógico, não é só em Jeremias, em outras partes da Bíblia também, o nosso Deus, através da Santa Palavra, nos orienta dessa forma, que não é para imaginarmos que são esta perspectiva de busca que vai preencher o nosso coração, a nossa vida. O próprio Deus nos orienta a buscá-lo de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Mas aí, meus irmãos, temos um problema. Nós nos ocupamos com as coisas que são visíveis. Nós nos ocupamos com os problemas, nós nos ocupamos com as dificuldades deste mundo e muitas vezes não buscamos o nosso Deus. Nós não buscamos o nosso Deus porque de fato é um plano maligno, é um plano de Satanás que nós não busquemos mesmo. A
deste mundo que não encontremos nem tempo e nem disposição para buscá-lo. Se você for parar para pensar na sua vida, por exemplo, na sua vida, na sua agenda, se você conseguisse enumerar as horas do seu dia, minuto a minuto, primeira hora que você acordou lá, 5 da manhã, tenho certeza que você deve acordar por aí, amém? Amém. Se alguns sim, outros não, né? Mas na hora que você acordou, você começa a enumerar lá, primeiro minuto, segundo minuto, primeira hora, segunda hora, terceira, e vai durante o dia inteiro, até você dormir de novo. Quais são os momentos em que Deus, de fato, é alvo da sua busca? Aí você pega a sua semana, e nós temos aí, por exemplo, uma celebração de domingo à noite. E nós contamos 52 celebrações anuais para adorar o Senhor juntos coletivamente. São só 52. Não são 366, como era no Antigo Testamento, que a adoração era diária no templo. Era todo dia, 5 vezes por dia. Uma vez por semana, no domingo à noite, porque nossa vida é apertada, tal. Das 52 celebrações, quantas você vai para adorar, para cantar o Senhor, para ouvir a palavra? Dessa agenda sua diária, quantos momentos você tem de busca? Então, meus irmãos, se nós olharmos para o plano maligno de Satanás e para a geração corrida que nós vivemos, nós vamos saber muito bem que Satanás está sendo vitorioso. Por que Satanás está sendo vitorioso? Porque ele conseguiu, de alguma forma, mudar os valores da sociedade. Ele conseguiu trabalhar na cultura que nós vivemos, e eu digo a cultura brasileira, eu digo a cultura americana, eu digo a cultura irlandesa, eu digo a cultura africana. Ele vai trabalhando na cultura, trabalhando na política, trabalhando no ensino formal, ele vai trabalhando na mídia, de forma que nós fiquemos refém da correria, da busca por coisas fúteis e vãs. E aí a gente vai, corre, e busca um tanto de coisa durante a vida, durante o dia, durante a semana. Quando a gente viu, a gente não buscou Deus em nenhum minuto, em nenhum momento. E a gente está negligente em relação a isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Acontece um fenômeno. Nós, quando estamos no nosso pique total, a gente vive a nossa vida correndo atrás de um monte de coisa. Mas quando o nosso pique reduz, ou quando a gente adoece, ou quando a gente está mais velho, assim, e percebendo que a coisa não está indo muito bem, e que a gente tem mais, a gente tem menos tempo para frente do que a gente tem para trás, sabe como é que é isso? Quando você olha para trás e fala assim, vivi 90 anos, eu não consigo ver mais 90 para frente. Então eu já estou quase, atravessando a porta. A porta está ali na frente. Eu vou dar mais alguns passos até chegar até ela. Não tem como eu voltar para trás, mas eu já dei muitos passos até aqui. Aí a gente começa a pensar em algumas coisas. Ou quando a gente está doente, a gente começa a pensar em algumas coisas. Mas o nosso Deus não nos fez para sermos assim. Quantas pessoas, meus irmãos? Quantas pessoas? Sei lá, inúmeras pessoas que estão comigo na hora da morte. Todas elas buscam a Deus. Todas elas. Todas as pessoas que eu já estive com elas minutos antes de morrer, horas antes de morrer, dias antes de morrer, todas essas pessoas buscam o Senhor naquele leito, naquela cama. Eu me lembro que eu estava sentado com o Senhor, ele estava no sofá da casa dele, ele já estava bem em fase terminal mesmo, e eu disse para ele, apontei para a porta da sala e falei, aquela porta pode se abrir a qualquer momento. Se aquela porta se abrir na vida do Senhor, e o Senhor atravessar, o que o Senhor quer ter do lado de lá? E aí ele entendeu a brincadeira, muito bem-humorado. Ele disse, eu gostaria que Deus estivesse do outro lado. Todo
capítulo 6, versículo 25, está ensinando o povo sobre o que de fato tem valor. O que de fato tem valor, o que vocês têm que buscar, né? O que vocês têm que buscar em primeiro lugar na vida de vocês. Claro que é importante que vocês busquem viver a vida de vocês da melhor maneira possível, mas o que é mais importante, o que está em primeiro lugar? Capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então aqui o Senhor Jesus faz uma comparaçãozinha. Ele fala sobre a nossa ansiedade, a nossa busca contínua por questões ligadas ao nosso viver diário. Ele dá dois exemplos: o que haveis de comer e o que haveis de vestir. E aí ele aborda essa questão, trazendo a ideia de que estava dando a noção de que parece que tanto esse povo quanto nós, e isso é uma realidade, às vezes valorizamos de forma exacerbada, às vezes nós exageramos ou buscamos viver uma vida tão intensa atrás das coisas materiais. Sim. Por causa das coisas materiais nós matamos, por causa das coisas materiais nós roubamos, por causa das coisas materiais nós corrompemos. O ser humano é assim. O ser humano, ele quanto mais tem, ele mais quer. E quando ele não tem nada, ele também quer. Ele está querendo o tempo todo preencher o seu vazio espiritual com coisas materiais. Se você perguntar a uma pessoa que vive uma vida de pobreza, ela vai responder que quer ter dinheiro. Se você perguntar a um rico o que ele quer, ele vai te responder que quer mais dinheiro. Estava vendo uma entrevista de um desses corruptos da Lava Jato, entrevista não, um depoimento diante do juiz Sérgio Moro. Incrivelmente, é incrível como que o nível ele disse assim: fulano falou que eu não gostava de dinheiro, porque eu falei que eu queria mais. Ele falou desse jeito. Porque o dinheiro que eu já tinha, nem a quinta geração da minha família conseguiria gastar. Eu falei que não dá, não precisava ficar pegando mais, vamos perder, vamos deixar. Meus irmãos, foram bilhões. Eu li uma estatística hoje, 187 bilhões de reais. O que é 187 bilhões de reais desviados? É muito dinheiro. Então, o homem vai se corrompendo, e aí Jesus vem. Será que é esse que tem que buscar em primeiro lugar? Será que é esse que tem que preencher a sua ânsia de querer? Será que é o que haveis de comer? Será que é o que haveis de vestir? E aí Jesus pega e usa como exemplo as aves do céu, que não semeiam, que não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Esse conceito não é um conceito não cristão. Uma pessoa que não é cristã não vai entender a provisão de Deus. Uma pessoa que não é cristã, que ela é ensinada, ela é doutrinada no secularismo, ela é ensinada a viver baseado no que ela vê, baseado no que ela pode pegar, no que ela pode cheirar, no que ela pode ouvir. Ela não entende provisão de Deus. Deus cuida daqueles que são seus, e Deus traz provisão de várias formas. Às vezes a provisão cai do céu como maná, mas às vezes a provisão vem em forma de saúde para a gente trabalhar.
provisão vem com uma porta que se abre de um emprego, ou às vezes a provisão vem com uma porta que se fecha de um emprego. Deus tem formas de provisionar na vida dos seus servos de inúmeras formas, mas que muitos de nós não experimentamos porque não o buscamos. Essa é a verdade. A verdade é que nós temos a cruz para buscá-la, ou nós temos as coisas que se ajuntam em celeiros para buscar. E o Senhor Jesus exemplifica. E aí ele vai no versículo 27, para a gente continuar, porque eu quero chegar no último, porque o último é que traz o foco da nossa reflexão. E diz assim: e qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? Como é que ele veio que está falando aí, no lugar de côvado? Fala o quê? Uma hora que seja a sua vida, ou 1 metro que seja, um centímetro que seja no seu tamanho. Qual de você? E aí ele prossegue: e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, meus irmãos, o problema aqui, então, talvez não seja, e aí a gente tem que estar atento a isso, porque nós somos assim. Às vezes nós perguntamos: qual que é o problema? Qual que é o problema da nossa vida? Às vezes a gente está rodeado de problema, tem uma série de... Qual que é o problema? O que eu fiz? E eu te pergunto: o que você está buscando? Você está buscando realmente a Deus? Ou você está buscando só coisas que têm a ver com aquilo que o seu coração propõe para você? É a nossa realidade, irmãos. A gente vive uma vida meio louca. O nosso coração propõe um monte de coisas. O que nós estamos buscando? A gente tem religiões criadas hoje, a maioria das religiões, grande parte das religiões que são criadas hoje, nesse século presente, elas são criadas baseadas no nosso coração, no que nós queremos. No que nós queremos. É por isso que, às vezes, o líder usa expressões que agradam o nosso coração. É vitória, é sucesso financeiro, é carro novo, é casa nova, é a oportunidade de ganhar aquela coisa que você está almejando. Parece que Deus é uma espécie de Papai Noel, que tem que fornecer para a gente toda hora alguma coisa que o nosso coração quer. E aí essas coisas aqui, Jesus resume com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, mas simboliza todo o universo de desejos do nosso coração. Elas ocupam a maior parte do nosso tempo. Quantas horas você passa trabalhando efetivamente para alcançar os sonhos do seu coração? 8 horas no mínimo. No mínimo. Por quê? São 8 horas que alguém trabalha, que alguém no nosso país normalmente trabalha. E nesse trabalho, 8 horas, você está ali correndo atrás, fazendo os seus afazeres. Uns mais, outros menos. Os que trabalham menos que isso estão secando, né? Que assinaram um contrato lá de 8 horas, está assinado na carteira lá, né? Amém, Rodrigo? Você não assinou carteira, não, né, Rodrigo? Você tem que trabalhar mais. Você é 14 horas. Quem não tem a carteira assinada trabalha mais. Mas quem assina lá é 8 horas no mínimo. No mínimo. Depois tem mais 8 horas de sono. Também no mínimo. Alguns mais, outros menos. Depois tem 8 horas de lazer. Você divide aí as 8 horas que você faz alguma coisa. Desses 24 horas, quando ocorre a busca sincera, genuína,
me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Será que sinceramente, irmãos e irmãs queridos, que aqui estão, que nos acompanham pelo vídeo, buscamos o Senhor mesmo? Ou buscamos essas coisas que Jesus acabou falando que nós não devemos ansiá-las com tanta intensidade quanto nós ansiamos? E hoje Jesus ilustra os bens materiais e a dinâmica material com essas duas coisas, que é o que acabei de comer, o que acabei de vestir, mas nós ampliamos isso. Nós temos que ter o celular do ano, nós temos que ter o carro do ano, nós temos que ter a casa, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo, nós temos que ter. E a gente vai ampliando o nosso leque de desejos, de sonhos, de coisas que nós queremos buscar. E essas coisas ocupam a maior parte do nosso tempo. E muitas vezes nós negligenciamos o buscar a Deus. Boa parte das pessoas que estão sobre a terra vivem um cristianismo ateísta. Boa parte dos cristãos que estão no Brasil vivem um cristianismo ateísta. Por quê? Porque eles acreditam em Deus e se dizem cristãos, mas quando se comportam como não cristãos. Buscam somente coisas que preenchem o seu próprio desejo, o desejo do seu próprio coração. Meu coração fica cortado quando eu estou assistindo televisão e aparece uma propaganda de alguém dizendo que antes de ser cristão não tinha nada, e agora depois de ser cristão comprou um carro na casa. E resume Deus, resume o Senhor Jesus, resume todo o amor derramado na cruz, o sangue vertido na cruz, todo o sacrifício de Jesus e todo o plano de Deus e todo o amor que Deus significa e toda a eternidade. Resume tudo isso em um bem material. É o cúmulo do ateísmo cristão. Resumir Deus ao que nós havemos de comer e ao que nós havemos de vestir. Não é isso que temos que buscar. Nosso Deus diz: buscar-me. Ei, busca. É a Ele. Ah, Tiago, então você está pregando preguiça? Você está ensinando então que nós temos que deixar os nossos trabalhos, deixar os nossos sonhos, as nossas ambições, e aí viver no Bolsa Família? Se você me conhece, você sabe que você me conhece, você sabe que pelo contrário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que entender que é preciso ter equilíbrio. É preciso equilibrar. E nós não somos tendenciosos ao equilíbrio. Nós queremos mais da matéria. Nós queremos sempre mais do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós experimentamos. Do que a nossa parte sensorial pode experimentar. É assim. É assim, é desse jeito. A gente experimenta as coisas, a gente gosta das coisas, as coisas ocupam a nossa mente. Nós viajamos para São Paulo, eu, o Rodrigo e o Rafael. Nós fomos para São Paulo e eu fui dirigir o carro do Rodrigo. Falei, rapaz, mas que carro eu sou? Não, mas que volante. Tem alguma coisa errada com o meu volante, com o volante que eu dirijo. Cheguei em casa e falei, não, tem alguma coisa errada com esse volante. Por quê? Porque eu experimentei um volantinho mais, né? É a direção elétrica. A outra direção não é direção elétrica. Então eu já fiquei com aquilo, rapaz, o próximo agora tem que ser direção elétrica. Né? O negócio é melhor, muito melhor. Então a gente é assim, a gente vai. Esse exemplo pequeno meu, na minha cabeça. Isso aí, meu irmão, minha irmã, são zilhões de coisas que acontecem em nossa vida. E a gente vai buscando. E a gente vai buscando mais. E a nossa vida passa. E a nossa vida passa. Gandhi, não sei se foi Gandhi, acho que foi Gandhi que disse isso. Que o homem passa a vida inteira buscando formas de ganhar dinheiro. E depois, quando consegue ganhar o dinheiro, começa a buscar formas de gastar o dinheiro com a sua própria saúde, que ele perdeu ganhando dinheiro. Mas ele não perdeu a saúde só ganhando dinheiro. Ele perdeu a saúde
a mordomia do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa vida, buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E aí vem o Senhor Jesus, continuando o texto, a partir do versículo 30. Perdão, 31. Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Hoje nós não fazemos isso mais, meus irmãos. Nós não fazemos isso mais. Não é dessa forma. Eu acredito que você não fique inquieto pelo que você vai vestir. Você não fique inquieto pelo que você vai comer. Mas você fique inquieto por várias coisas que estão ligadas a isso. E essas coisas ocupam a sua mente, ocupam a minha mente, ocupam a nossa mente. E nós, na nossa agenda, nas nossas 24 horas, não separamos espaço para Deus. Não colocamos Deus na nossa agenda. A nossa agenda tem muito a ver conosco mesmo, com o que nós queremos. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Aí vem a chave. Vem a chave para toda a provisão da vida do cristão. Vem a chave para todas as respostas da vida do cristão. Vem a chave para tudo que você quer e tudo que você anseia. Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você precisa. Deus é o detentor de todo conhecimento. Então o próprio Deus está ali. Na sua prancheta tem um projeto dos seus 100 anos sobre a terra. E nesse projeto ele sabe o sim que ele vai dizer para você e os não que ele vai dizer para você. Ele sabe da sua necessidade, do que você precisa. E se você se entregou a Jesus, se você é um cristão e vive buscando a Ele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se você o busca, você vai encontrá-lo. E se você o encontrá-lo, Ele vai prover tudo o que for necessário. E aquilo que não for necessário, Ele também vai apontar o caminho e mostrar para você que é desnecessário. É assim. Mas aí, nós cristãos buscamos um monte de coisas e esquecemos de buscar a Deus. A chave é inverter a seta. A chave é inverter a seta. E aí no versículo 33 está a chave. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Certa vez Jesus perguntou: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que vale correr atrás de todas as coisas, ganhar todo mundo, e eu tenho uma parede cheia de diplomas, eu tenho um cofre cheio de dinheiro, eu tenho uma garagem cheia de carros, de que vale? Perder a minha alma. E quando Jesus está falando perder a alma, não é só perder a alma depois que correr para o inferno, não. É perder a alma aqui, porque nós substituímos, meus irmãos. Nós substituímos os prazeres momentâneos materiais pelos relacionamentos pessoais. É natural. Quanto mais o marido corre atrás do dinheiro, mais a esposa fica sozinha em casa. Quanto mais o marido corre atrás do dinheiro, mais os filhos ficam sem a presença masculina do pai. Regra. Não existe a regra. Não existe sequer uma família que eu já tenha tido contato todos esses anos de trabalho em que a cabeça do pai fosse focada em alcançar mais provas, mais dinheiro, mais que a família tivesse a presença dele dentro de casa, porque não tem tempo. Não é assim? Nós temos uma matemática simples. Você tem só 24 horas. Se você for dormir por 8 horas,
Você tem tempo de mandar um SMS para o seu filho no meio da semana, talvez. Ou falar com ele no WhatsApp a cada 15 dias. Ou então encontrar com ele na igreja. Ô, pai, quanto tempo? Como é que você está? Vai, filho. Você já está com quantos anos? Estou com 18. Ué? 18 anos já? Era 11 ontem? Tem tanto tempo assim que ele não se vê? É assim. É natural que quanto mais a gente busca os bens materiais, a gente não tem tempo para outra coisa. E quando falar buscar o reino de Deus, entenda, a família é o projeto de Deus. A família é o projeto de Deus. A família é o projeto. Quando Deus construiu o Éden, fez o Éden, Deus colocou uma família ali, um pai. Por isso Satanás tenta destruir a família. Por isso Satanás, através da política e através dos seus enviados, como deputados, como senadores, e como pessoas que são totalmente pervertidas sexualmente e que têm famílias completamente desestruturadas, como Marta Suplicy, Jean Willis e companhia limitada, tentam promover ideologias malucas como de Simone Beauvoir, Ruth Middleton e outras malucas também, que são pervertidas sexuais, que desenvolveram teorias para destruir a família. É por isso que destruir a família é tão interessante para Satanás, porque a família é um projeto de Deus. E aí, quando nós buscamos Deus, nós buscamos a família. Quando a gente busca Deus, Deus nos aponta para a família. Deus aponta para a família, para o cuidado da família, para o amor à família. É por isso que quanto mais longe de Deus um pai está, menos ele se preocupa com os filhos. Ele vai se preocupar com o álcool, ele vai se preocupar com o boteco, ele vai se preocupar com... E eu vivi isso na pele, eu sei o que é isso. Ele vai se preocupar com uma série de coisas. E os filhos vão ser desconhecidos dele. Aí ele vai chegar lá na frente, perto dos 80, e vai falar: o que eu fiz? Aí o coração dele vai se abrir. Ô, meu filho, já tem uma semana que você não me visita. Ô, meu filho. Agora Deus está aqui, ó, me incomodando. Não, é hoje, agora. É para você que não tem filho ainda. É para você que não construiu família ainda. Se conscientizar que é importante que, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Busque Jesus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não. Essa é a mensagem. A mensagem da Bíblia não é você em primeiro lugar, o seu coração em primeiro lugar, a sua vontade em primeiro lugar, os seus bens em primeiro lugar, o seu eu em primeiro lugar. A mensagem bíblica é o reino de Deus em primeiro lugar. Preocupe-se com o que Deus quer de você. Preocupe-se com a participação de Deus na sua vida durante o dia. Quanto tempo Deus participa? Ah, mas Deus está comigo. Sabe aquela coisa? Irmãos, interessante que a gente inventa. Deus é todo na minha vida, está comigo o tempo todo. Essa é a melhor resposta que a gente tem para falar que a gente não está em comunhão com Deus. Né? Igual quando você pergunta: você já aceitou Jesus? Não, eu já nasci com Jesus. Claro, todo mundo nasce com Jesus. Óbvio. A grande questão é: será que você se entregou a esse Jesus que está com você? A ponto de permitir que Ele seja o seu Senhor? Que Ele conduza a sua vida? Que Ele direcione a sua vida? E que às vezes, se você pisar na bola, claro, óbvio que você vai pisar na bola, Ele está do seu lado para te perdoar e você vai se curvar diante dEle para pedir perdão, para ajudar, para que Ele te ajude a reconstruir, a levantar, a caminhar, a prosseguir para o alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem a ver com a vida diária e a participação diária, intencional de Deus na sua vida. Quantas orações você faz por semana? Quantas orações você faz por dia? Quanto tempo de leitura da Escritura você faz? Quantas vezes você vem à igreja, ao templo, adorar coletivamente? Como é que é isso? Como é que é isso na sua vida? Como é que é o reino de Deus? Como é que é? Quando você pega o seu dinheiro, como é que é? Quando você pega o seu dinheiro, Deus
igreja de Deus. E o trabalho de Deus sobre a terra. Eu faço parte, eu me envolvo, eu deixo de usar de alguma forma. A Bíblia é muito clara. Conquistar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ninguém busca Deus por você. O que você tem buscado? O máximo que alguém pode fazer é te convidar para vir no culto. O máximo que alguém pode fazer por você é te convidar para clicar no link do YouTube aí da igreja, do.com.br coração. O máximo que alguém pode fazer por você é orar por você. Mas a busca, ela é pessoal, é você que tem que buscar. E a minha pergunta é, você está buscando? Você busca o Senhor? Existem atitudes de busca na sua vida? Se não, se você está sendo um bom religioso, eu quero fazer um desafio para você. Ser religioso é insuficiente. Foram os religiosos que crucificaram Jesus. A maioria dos religiosos são pilantras. Hoje no Brasil, muitos religiosos estão destruindo a nossa sociedade, enganando pessoas humildes. O meu desafio para você é ser mais do que ser um religioso. É buscar o Senhor de todo o seu coração. E como é que você vai fazer isso? Na prática, na reflexão do dia a dia. Será que eu estou buscando a Deus mesmo? O dia passou, olha, acabou meu dia, eu busquei Deus muito minuto, eu não orei nem um minuto, não fiz nada que Deus queria, só fiz tudo errado, fiz tudo diferente do que Deus queria. Mas amanhã eu vou levantar e eu vou fazer diferente. Eu vou deixar Deus usar a minha vida. Eu vou deixar Deus fazer parte da minha vida. Deus vai se envolver mais com o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Eu vou ser mais sal, mais luz. Eu vou ser mais instrumento dele. Eu vou ser de alguma forma. Eu vou deixar que Deus tome parte das minhas decisões gerais. Isso só é possível se você se entregar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode ser um ótimo batista, você pode ser um ótimo católico, você pode ser um ótimo evangélico, da Assembleia de Deus, o que for. Mas se você não se entregar a Jesus, se você não se entregar a Jesus, não permitir que Ele faça parte da sua vida mesmo, na prática, essa busca sempre vai ser secundária. E Deus sempre vai ocupar lugares que não são os principais na sua vida. Ele vai sempre ocupar lugares secundários, terciários, um lugar de destaque na sua vida vai ser ocupado por outras coisas. Aceite Jesus, se comprometa com Jesus, permita Jesus fazer parte da sua vida, reprogramar a sua agenda, a agenda que está dentro do seu coração, e que você possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e permitir que Ele acrescente as outras coisas, permitir que Ele aponte os caminhos, que Ele apare as arestas. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo que temos aqui, te somos gratos pelo privilégio que é desfrutar os ensinamentos da Tua Palavra. São ensinamentos preciosos, riquíssimos, poderosos e transformadores. Que esses ensinamentos não ocupem lugar no nosso coração, Deus. Que possamos buscar em primeiro lugar Teu reino. Que possamos enxergar com os olhos da fé. Que possamos desfrutar da Tua presença nas nossas vidas. E saber que a vida que vivemos aqui é passageira. E que enquanto a vivemos, temos que realmente dedicar as nossas vidas para fazer o melhor que pudermos, para a Tua honra e para a Tua glória. Trabalhando, nos divertindo, descansando, nos momentos difíceis, nos
Deus, diante dessa nossa reflexão deste momento, eu te peço pelo poder do Teu Espírito Santo, ajude-nos, a cada um de nós aqui, servos teus, a entender que as nossas prioridades podem não ser as suas prioridades. Ensina-nos, ó Deus, as suas prioridades. Ensina-nos, ó Deus, o que tem valor para o Senhor. Queremos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, queremos buscar, Senhor, um convencimento para os nossos corações. Convence-nos, Deus, pelo poder que há no Teu Espírito, a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua vontade, a Tua palavra. Que o Senhor seja o dono das nossas vidas. Que os valores que estão expressos na Tua palavra, os conceitos, que nós possamos nos apropriar deles. Que possamos, ó Deus, honrar o Senhor, vivendo esses conceitos, esses valores, que são tão combatidos hoje em dia. Que o mundo combate tanto hoje em dia. Que a universidade, que a mídia, que a política combate tanto hoje em dia. São os valores chamados de retrógrados, os valores do respeito, os valores do amor ao próximo, os valores das dinâmicas de estruturas familiares, conforme a Tua palavra diz. São tão combatidos, mas que pela misericórdia do Senhor nós possamos aprender a nos apropriar desses valores e vivê-los. Independente se o mundo caminha, Deus, a passos largos para o inferno, nós não queremos experimentar o inferno. Queremos experimentar a Tua presença. Queremos experimentar o desejo do Teu coração se realizando nos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a ajustar as nossas vidas aos Teus ensinamentos, buscando em primeiro lugar o Teu reino, com fé de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Cuida das nossas vidas. Na área da provisão financeira, na área da provisão emocional, na área da provisão de saúde, na provisão de relações humanas. Deus, todas as áreas da nossa vida estão nas Tuas mãos. Queremos confiar na Tua provisão, na Tua intervenção, para que todas as coisas aconteçam de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que isso aconteça nas nossas vidas e aprendamos a ouvir a Tua voz doce e suave e segui-la, principalmente segui-la na prática cotidiana de cada um de nós. É a nossa oração sempre com Jesus. Meus irmãos, enquanto